Estamos ao vivo para mais uma live que acontece toda quarta-feira, todo sábado aqui para vocês. Não sei se vocês estão ouvindo a música no fundo, mas hoje também a gente está com a participação do nosso vizinho e faz parte, gente, tá? A live é ao vivo, a gente, enfim, tem coisas que não dependem da gente, não adianta sofrer com isso também. Se tiver com música do vizinho atrapalhando, a gente tenta dar um jeitinho, mas até coloquei o microfone aqui para ver se melhora. E vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que é sempre muito pertinente, por mais que a gente não esteja em época de anistia, a gente vira e mexe, fala muito dessa bendita anistia, legal? E para quem não me conhece, meu nome é Igor Bretz, sou arquiteto, sou especialista em regularização de imóveis, hoje trabalho especificamente com regularização de imóveis, tá? E eu sou apaixonado pela área, eu quero dividir um pouco desse conteúdo, né, um pouco do nosso dia a dia aqui com vocês. E a gente também tem o nosso treinamento, inclusive a gente vai abrir turma agora no próximo mês, tá? Me virar aqui para conseguir entregar esse material, acabar de gravar, mas está muito, muito legal o nosso script, o nosso conteúdo para levar aí para vocês realmente o melhor da informação, né, para vocês poderem trabalhar e trabalharem bem com regularização de imóveis. Legal, gente? Então vamos lá. Anistia. Vira e mexe, gente. Toda semana, no mínimo, tá? Para não faltar verdade com vocês, para falar todo dia, mas toda semana surge alguém, ou no meu escritório, ou então surge até mesmo pergunta aqui na internet de outros profissionais que falam para mim: Igor, mas o imóvel do meu cliente não está obedecendo o recuo. Igor, mas ali eu tenho uma garagem no lugar, a lei não me permite, como que eu faço? E aí a gente sempre tem aquela seguinte resposta padrão, né? Primeiro, gente, a gente tem que ver se o imóvel, se a cidade, ela permite alguma regularização através de outorga onerosa, tá? Primeiro passo é esse. Não tem outorga onerosa que contemple essa questão que o cliente invadiu, né? O que ele não respeitou, na verdade. Então a gente sempre pergunta: olha, anistia, tem alguma anistia ou uma previsão de anistia? A gente vai falar direitinho o que é, como que você faz para verificar, enfim, tá? Tem alguma situação de anistia, alguma previsão de anistia? Se tiver, ótimo, você vai regularizar por essa anistia, que é uma forma de você também conseguir documentar aquilo que está fugindo à regra, tá? A gente já vai explicar melhor já isso aqui. Se não tem esses critérios, o que eu falo? Normalmente nem entra com processo na prefeitura, porque se você entrar com processo, tá, de aprovação de projetos na prefeitura, muitas vezes você está denunciando o seu cliente. Você vai ter trabalho de lá, fazer medição, fazer projeto, fazer memorial, a sua RT ou RRT, requerimento, o que mais for, laudo, e aí você dá entrada na prefeitura, você recebe um indeferimento e outra. A prefeitura vai ter o conhecimento que aquele seu vizinho construiu mais 200 metros quadrados ali. E claro que ela vai, então, querer cobrar todos aqueles impostos, ISS, QN, afinal o serviço foi feito, independente de ter sido feito certo ou errado, o serviço foi feito e ela pode e deve sim cobrar esse ISS. Além de cadastrar o imóvel como irregular. Imagina a sua situação, você faz um trabalho, você se compromete com o cliente, dá entrada com o processo na prefeitura, tem um indeferimento, não sai seu vizinho, ou o seu cliente gasta uma grana e não tem o resultado esperado. No mínimo, esse cliente ele vai ficar muito decepcionado aí com você. Legal? Então, o que acontece nesses casos quando não existe saída, nem por outorga onerosa ou por anistia? Muitas vezes a posição da prefeitura é: demole para você adequar a construção na legislação. E, gente, vamos ser sinceros aqui. Compensa você demolir uma construção para você adequar na norma? Né? Tem até um caso, eu gosto muito desse caso que aconteceu comigo, que uma vez era até um conhecido, chegou no escritório e ele estava super feliz. Igor, poxa, que legal, vendi minha casa, vendi super bem. O cara já me deu 50 mil aqui de entrada, né? E os 450 ele já tem crédito aprovado no banco e tal, mas eu preciso da matrícula averbada para poder
regularizar. Opa, beleza, vamos lá ver então esse serviço para você. Peguei, fui lá, quando eu chego, a gente tem uma bela de uma surpresa que o imóvel não respeitava recuo, não respeitava nada, tá? Não tinha recuo nos fundos, e na época nem tinha lei de anistia, aqui, lei de outorga onerosa aqui em São Roque. E aí, imagina só eu falar para o cliente assim, olha, infelizmente não dá para a gente entrar com a regularização. Igor, como assim não dá? Falei, olha, não dá, não obedece, aqui pedia 3 metros de fundos, tanto de lateral e tal, você não tem nenhum recuo aqui, então não obedece, infelizmente não dá. A posição da prefeitura, ou espera sair uma anistia, ou então demole. Como que o cara vai demolir um imóvel que nem é mais dele, ele já vendeu, o comprador já estava até morando lá? Então olha só o tamanho da encrenca. Por sorte, passou assim, coisa de 1-2 meses no máximo, saiu a lei de anistia aqui no município e aí então a gente fez a regularização. Mas imagina só o susto que esse cliente meu levou. E a gente vai fazer o quê? Né? Eu até comento muito assim, que a gente não faz as regras, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se as regras existem, elas servem para ser atendidas, né? Serem cumpridas. E aí entra essa questão de anistia, tá? O que é anistia, gente? Tá? Se eu pegar aqui no Google a palavra anistia, ele fala para mim que é esquecimento, perdão em sentimento amplo, tá? No termo jurídico. Ato do poder público que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações, suspende diligências persecutórias, tá? Mas daí já complicou um pouquinho mais aqui o vocabulário, né? Tá? Mas ele fala o quê? É um perdão para quem, no nosso termo, anistia imobiliária, é um perdão para quem fez errado, um perdão para quem construiu sem observância das normas, sem observância de recuo, sem observância de taxa permeável, sem observância de gabarito, tá? E por aí vai. Ou seja, o cara constrói errado e chega numa determinada data e a prefeitura aceita. Então eu sempre comento assim, no meu ponto de vista, anistia é ruim, mas é bom. Por que é ruim, gente? No meu ponto de vista, tá? No ponto de vista particular, pessoal meu. É ruim porque é um tapa na cara de quem faz certo. Imagina só, você faz a sua casa direitinho, respeita recuo, deixa toda a sua casa belezinha. Aí vem um vizinho, constrói de qualquer jeito e depois ele aceita, a prefeitura também aceita a regularização daquele imóvel. E se fala assim, poxa, isso aí chega até a ser um incentivo para o pessoal construir irregularmente, tá? E por que é bom? Né? Inclusive, por que é ruim? Por que é ruim? Gente, se existe um plano diretor, existe toda uma diretriz do que se pode fazer ou não fazer, existe uma lógica por detrás daquilo. Não é a pessoa sentou lá e falar, eu vou complicar a vida dos outros, eu vou colocar aqui que a gente só pode construir 1,2 vezes a área do terreno. De onde que vem esses números? Existe toda uma lógica para chegar nesses coeficientes, legal? Então é ruim por isso. Você não atende um planejamento urbano adequado, você permite que o negócio cresça de uma forma desorganizada, mas por outro lado que eu falo, né? Ruim, por outro lado eu falo que é bom porque chove serviço para gente que trabalha com regularização de imóveis, tá? Hoje mesmo eu postei ali no Stories que a gente foi para Barueri dar entrada com um processo, inclusive era um cliente antigo que trouxe 2 casos para mim nessa semana passada, e a gente pesquisando, achamos que era até amanhã anistia, e por final ela foi prorrogada. Então é uma benção, porque anistia chove serviços pra gente, legal? Anistia teve agora em São Paulo também, né? A gente teve há pouco tempo em São Bernardo, não sei se ainda está em São Bernardo, em Barueri está ativo, tá? E aí a gente vê, por exemplo, essa lei de São Paulo, que ele fala o seguinte, ó, a lei 17.202 de 2019, tá? Uma lei de 2019, de regularização imobiliária, também conhecida lei de anistia de imóveis, foi sancionada, tal, e permitirá a legalização de 750 mil imóveis. Gente, 750 mil imóveis só dentro da cidade de São Paulo, tá? Ah, Igor, mas eu tô aqui no Maranhão, tô aqui no Ceará.
Tudo bem, gente. Quando eu falo uma quantidade dessa absurda, São Paulo é a maior cidade que tem, né? Mas isso daí é uma regra geral, né? Mais de 50% dos imóveis, seguramente, tá? Tem bibliografia, tem material aí que fala que até 75% dos imóveis do Brasil hoje são irregulares. São irregulares. Então, olha só que baita oportunidade de você fazer uma campanha direcionada para aquela cidade, você explicar para a pessoa, pessoal, vem cá, olha só, você que construiu, sua casa pode estar irregular, agora é hora de você regularizar. Por quê? Desses 75% de imóveis que tem irregulares no Brasil hoje, grande maioria das pessoas nem sabem que esse imóvel está irregular, nem sabe que ela pode estar pagando IPTU em forma de majorado em forma de multa, nem sabe que se ela tiver um imóvel sem estar regularizado, às vezes ela vai ter dor de cabeça futuramente, ou então que se ela não tiver o documento todo em ordem para ela poder fazer, enfim, até fazer uma doação, fazer uma venda, fazer qualquer coisa, ela não consegue, gente, tá? Doação sim, venda não, tá? Só corrigindo. Tá? Mas se a pessoa só tem o lote documentado, ela passa como lote, a construção é clandestina e por aí é outro problema. Legal? Porém, muitas vezes a pessoa ela desconhece aquela situação em que ela está. Né? Eu sempre trago aqui para vocês um negócio que é imprescindível, gente, é básico, mas é muito importante de você entender aquela pirâmide dos clientes, que tem um cliente que sabe que ele precisa regularizar e sabe que o Igor regulariza, ele me liga, ele vai lá no escritório e me contrata para regularizar. Tem os clientes que até falam assim, minha casa está irregular, mas deixa para lá, não vou gastar. E existe uma cacetada de gente, um oceano de gente aqui, ela nem sabe que o imóvel dela precisa ser regularizado. Legal? Então, como que é a melhor forma de você divulgar o seu trabalho sempre? Eu falo que toda forma de divulgação, toda forma de marketing, tá? E não fugindo aqui do nosso tema de anistia, é muito importante, tá? É muito relevante. Se você trabalha no mais regional, eu falo, eu tenho um muro pintado na cidade, porque já me converteu muitos clientes, né? Escrever algum artigo, isso daí me reverte demais mesmo. Vamos lá, eu sei que está tendo anistia em Barueri, prorrogou por mais um tempo. O que eu faço? Pego um jornal local de Barueri, escrevo lá, escrevo sobre anistia. Seu imóvel está irregular, você pode estar pagando IPTU majorado, a oportunidade de regularizar, e aí você vai postando. Gente, quem que tem um imóvel? Todo mundo mora pelo menos numa casa, né? Tá? Por mais que seja aluguel, enfim. Se você é inquilino e você tem um imóvel irregular, você mora no imóvel irregular, você pode também estar pagando IPTU a mais em forma de multa, tá? Porque o proprietário não regularizou. Chega lá e se você é profissional da área, de repente até faz uma permuta aí dos seus serviços por aluguel, tá? Isso daí funciona bem. Já fiz até no escritório em que eu trabalhei. Vamos lá aqui, ó, Hinaldo. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá longe, hein, Hinaldo? A última foi em 2018, ainda estava na faculdade. Não vejo a hora novamente a lei de anistia. É isso. Chove, trabalho, tá, gente? E aí a gente fala, aí ó, anistias prorrogada em São Paulo. Aí ó, até dezembro de 23. Maravilha, porque tem muito trabalho aí então pra gente fazer essa regularização. Legal? Como que funciona? O cliente vem, me procura, tá? E aí eu vou lá no imóvel. Primeiro, vamos lá. Vamos voltar a começar do começo. O cliente me procurou. Igor, olha, eu estou querendo regularizar minha casa, recebi uma notificação da prefeitura. Ou então, Igor, eu quero regularizar porque eu estou vendendo minha casa, eu quero deixar a documentação em ordem da financiamento. Muitos clientes me procuram, Igor, eu quero documentar porque eu tenho que levantar uma grana no banco, eu descobri que se eu pôr meu imóvel em garantia, pago juros lá embaixo, então preciso regularizar. Acontece, tá, gente? Aí os benefícios de ter regularização a gente pode falar mais um monte. Eu chego, aí o que eu faço então? Eu falo, legal aqui então, Gleice, vamos fazer o seguinte, para a gente fazer um diagnóstico bem assertivo da sua construção, tá? Eu vou ter que saber quantos metros quadrados sua construção de fato tem, eu vou confrontar com a informação do que existe cadastrado na prefeitura, e não quer dizer que o que está cadastrado está regularizado, afinal existe fiscalização,
E aí eu vou confrontar com toda a sua documentação, já verifico a situação do que gastaria para regularizar a Receita Federal, registro de imóveis além da prefeitura, tá? E aí eu te passo um diagnóstico bem assertivo desse seu caso, tá, Gleice? E aí, para esse diagnóstico eu vou te cobrar X, tá bom? Porque é nosso trabalho. Às vezes, gente, eu até falo para vocês que é uma boa você falar assim, olha, eu vou fazer esse levantamento, eu vou ter que ir até o seu imóvel fazer essa medição, confrontar, montar o diagnóstico aqui, cada caso é um caso, tá? Porém, eu vou te cobrar aqui R$300 para fazer esse serviço, mas meu interesse não é ganhar sobre esse diagnóstico. Você fechando comigo, eu, então, posso abater esse valor da consulta, tá? Afinal, regularização é um trabalho que dá para você cobrar bem sim, tá bom? Então, gente, a gente vai lá na casa da Gleice e vai fazer um diagnóstico. Chega lá na casa da Gleice e vê que esse imóvel não tem condições de ser regularizado. O que eu faço? Eu estou indo lá no imóvel. É meu tempo, é minha gasolina, a gasolina tá baratinha, né? Então, pra gente ir na casa dos outros de graça, né? Além do nosso tempo, né? Enfim, cobra o valor, vai lá, analisa, passa por escrito para Gleice, tá? Marca no segundo momento, você até pode adiantar o assunto ali com ela na hora, tá? Mas você passa para ela a seguinte situação, Gleice, seu imóvel está invadindo aqui, ó. Então aqui você não pode fazer, inclusive, gente, para não gerar desconfiança do cliente, para falar assim, o Igor veio aqui, mordeu trezentão meu, fácil, e foi embora e falou que não tem jeito. Você fala para a pessoa, olha, eu vou te passar um relatório por escrito e outra, Gleice, o que eu estou te falando, nossa matéria é técnica, tá? Se eu não conseguir regularizar para você, não adianta você procurar qualquer outro arquiteto, qualquer outro engenheiro, porque é técnico, tá? Então tem que realmente ser seguido essas condições. Porém, Gleice, se não, quando sair uma anistia, eu estou com o seu contato, estou com o seu telefone, seu e-mail, eu te ligo para te avisar. E aí eu tenho uma lista no meu escritório, gente, é uma lista bem grandinha, bem gordinha, tá? Essa lista de imóveis que não dão regularização, simplesmente não é aprovável. E aí, então, quando abre a anistia, a gente pega o telefone, começa a ligar um por um, fala, olha, você lembra que eu tive lá na sua casa? Então, saiu a anistia e agora é hora de regularizar. Só complementando aqui que me falaram aqui, ó, o Inaldo, que a última foi em 2018, ele estava formando. A última que teve aqui em São Roque foi 2014, tá? Antes dessa lei de anistia de 2014 que teve aqui em São Roque, ficou 10 anos sem ter anistia, tá? 10 anos. Agora já tem aí 2017 para cá, já tem 14 para cá, vai fazer aí, tem 8 anos pelo menos, tá? Quando vai sair de novo? Só Deus sabe. Porém, existe um projeto de lei já feito aqui pelo o Cabo Jean, que é o vereador aqui da cidade. Ele defende muito aí a nossa classe de arquitetura e engenharia aqui na cidade e, inclusive, ele entrou com um projeto de lei de anistia. Então, a gente está na expectativa, está torcendo aqui, cruzando os dedos para sair, porque a gente não vence de tanto trabalhar. Legal? E aí, voltando àquela parte de divulgação, você vai fazer uma faixa, vai fazer uma publicação na internet. Eu gosto muito do artigo, a questão de você disciplinar, levar a necessidade, despertar o interesse. A pessoa fala, eu tenho uma casa, nossa, eu posso estar pagando IPTU a mais sem eu nem saber? Deixa eu dar uma olhada nisso. E ali você vai disciplinando, você vai educando o seu cliente, você desperta o interesse, tá? E aí, gente, é normal, tá? É normal a anistia, quando chega normalmente no final da anistia, começa a pipocar cliente para você, que às vezes você não vai ter nem prazo para desenvolver o projeto, mas pelo menos você tem que protocolar lá dentro do prazo para poder fazer o atendimento desses processos. Legal? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui de anistia? Anistia, gente, normalmente ela é municipal, tá? Então vamos voltar do começo para a gente entender como que é a ordem da legislação imobiliária.
Existe uma lei federal que é o Estatuto das Cidades e que ela fala que compete a cada prefeitura legislar sobre o que acontece naquele município. Afinal, Brasil é muito grande e a gente tem diferentes situações de clima, de relevo, tá? Índice pluviométrico, até mesmo se a cidade tem uma infraestrutura urbana ou não. Então, cada cidade vai conhecer ali o seu pedaço, né? A sua área. E aí, cabe a essa prefeitura, através de um planejamento, montar esse conjunto de regras. Vamos lá aqui, ó, a Gleice Rufino. Verdade, aqui iria até 29 de março. O povo entrou em desespero. É desespero, gente. E aí, Gleice, vamos falar aqui, né? A gente está aqui para ser 100% honesto, tá? E outra, você fazendo, combinado com o cliente, sem deixar bucha para o cliente, sem deixar bucha para você, sem deixar bucha para ninguém. Às vezes a gente pega, dá a entrada lá, faz o negócio ali só para poder dar entrada, porque a prefeitura vai dar comunique se você vai medir, vai fazer tudo direitinho para atender o processo correto dentro do comunique-se. Tá? E também vai de prefeitura para prefeitura, mas se você está em desespero, não deixa o cliente para lá não, que é dinheiro que você está deixando na mesa e um cliente que você também está deixando de atender, de resolver a dor daquele cliente. Um cliente que, se você resolver a dor dele, ele vai ter ali uma admiração pelo seu trabalho, ele vai conhecer, né, um pouco do seu trabalho, vai te recomendar para outras pessoas, enfim. Tudo que você faz deixa rastro, tá? Seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Então, se você atende bem o cliente, ele vai, né, você vai ter um rastro do bem. Se você deixa de atender um cliente, você atende mal, vai deixar rastro também. E aí, gente, a gente tem que ter esse jogo de cintura, saber também, né, saber ali o teu jogo de cintura para a gente conseguir trabalhar, tá? E, enfim, e é isso que eu estava comentando aqui com vocês. A gente tem o Estatuto da Cidade, então, que fala que compete cada cidade legislar sobre o que acontece ali dentro daquela região, daquele município. E aí, então, existem essas regras, tá? Que elas vão estar no Código de Obras, Plano Diretor, enfim. E aí, então, existem essas regras. Aí a pessoa fala assim para mim, já aconteceu. Igor, tá em anistia, eu quero regularizar minha casa, mas minha casa tá beirando o rio ali. Gente, lei federal, tá? Você não pode fazer uma baseada na anistia para você fugir de uma lei federal, porque a anistia normalmente é anistia municipal, tá? Então essa questão ambiental do rio, a distância, que existe o conflito dos 30 ou 15 metros, se vocês quiserem saber desse conflito, tem duas leis municipais que falam coisas diferentes, tá? Sobre rio. Se vocês quiserem, comenta aqui que depois eu falo. E aí, não adianta você dar entrada para um negócio que vai fugir. Muitas vezes, inclusive, foge do Código Sanitário. Aqui em São Paulo tem Código Sanitário Estadual, ele fala até medida mínima de janela para cada cômodo e tal. Aí muda muito de estado para estado também, tá? Algumas regras. Mas a anistia normalmente é anistia municipal. Legal? E aí é uma baita oportunidade para a gente conseguir esse trabalho. Aqui, olha, vamos lá aqui, ó, Gleice. Estou cobrando aqui em média 8 mil por processo completo. Depende. Eu gosto muito, Gleice, de trabalhar nesses processos de regularização por metro quadrado, tá? Eu tenho meu valor mínimo de processo, tá? Porém, eu gosto de cobrar por metro, porque se a gente cobra por demanda, quantas horas aquele processo te consome? Gente, você vai deixar dinheiro na mesa, tá? Inclusive, no nosso treinamento, a gente tem um módulo onde a gente vai ensinar, né, na verdade, o que eu faço, tá? Como que eu me organizo para tocar o escritório e a gente ter mais rentabilidade, tá? Se você cobra por demanda, falar quantas horas que eu vou gastar nesse processo, você pode saber que você está deixando dinheiro na mesa. 8 mil, esse processo de Barueri, eu cobrei, que eu fui hoje lá, que eu postei no Stories, cobrei 7.800, tá? Que tá ali, esses 8 mil. Em outra cidade, tem um pedágio e tal, mas assim, era uma casinha assim, simples, eu não lembro quantos metros quadrados era agora, mas cobrei 7.800, tá? Gente,
eu acho que é um valor legal. Quando eu falo dentro do nosso treinamento 10K com regularização de imóveis, gente, muitas vezes você consegue esse valor em um único processo, tá? Então, é muito bem remunerado sim, tá? Eu não sei aqui, ó, a Gleice que comentou, de onde que a Gleice é de São Paulo, Gleice? Se você puder passar aqui pra gente, eu te agradeço, tá? Ó, o povo daqui entrou em desespero, tá? Que era a mensagem, cobrando em média 8 mil por processo completo. Gleice, uma outra coisa, não vamos falar de prefeitura, que prefeitura varia muito também. E outra, não vincule os seus pagamentos com processo de prefeitura. Olha só, a gente já fugiu agora do tema, mas é tudo junto e misturado, tá, gente? Assunto de regularização de imóveis. E é tudo muito relevante, porque a gente trabalha para a gente ter um sustento, para a gente ter recurso através desse nosso trabalho, tá? Então, existe uma verdade, né? Que fala que o dinheiro, ele conta muito no tempo, tá? Eu gosto muito de falar assim, dinheiro é bom, na mão melhor ainda, tá? Então, o que acontece? O pessoal vincula pagamento do cliente com a aprovação do projeto. Gente, como que você vincula o seu recebimento, sua programação financeira com um negócio que não depende de você? Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? É um processo, Gleice, se você puder compartilhar aqui com a gente, quanto tempo mais ou menos você leva para desenvolver um processo desse para protocolar? Porque daí a gente sabe, protocolo, pode dar algum comunique, atendimento, mas isso daí é praxe, tá? Se você puder passar aqui para a gente, só para a gente ter uma referência, te agradeço. Oliveira Matos, na anistia tem alguma exceção ou liberam qualquer irregularidade? Até na parte de servidão de passagem, se tiver sido construído sobre? Não regulariza tudo, inclusive que eu dei o exemplo da lei federal, tá? Quando a gente fala, por exemplo, anistia de São Paulo, tá? São Paulo, na verdade, tem um arquiteto parceiro que ele acaba fazendo essa parte das aprovações, ele me passa CND, registro para fazer, tá? E aí eu sei que existe alguns índices, né? Então, assim, você pode regularizar, recuo e tal, mas você não pode ultrapassar um coeficiente de aproveitamento máximo permitido ali pela lei da anistia, tá? Então, não é qualquer coisa. Quando você fala servidão de passagem, gente, aí eu tô interpretando da seguinte forma. Servidão é uma área particular que serve de acesso para uma outra área encravada. Então, existe uma passagem obrigatória, falando ali dentro daquela área, para acessar um imóvel terceiro. Essa é a definição de servidão, tá? Agora, tem muita gente que chama servidão de passagem como uma viela, tá? Se for esse caso, a viela é uma viela pública, tá? Você não pode construir sobre área pública. Inclusive, isso daí é uma baita de uma encrenca. O único caso que eu vi, de fato, a prefeitura demolir alguma construção foi porque ela foi construída em área pública, tá? Agora, servidão não é área pública. Tem que ver direitinho, analisar o caso, ver se essa servidão está gravada na matrícula como alguma área não edificante. Tem que ver também se esse processo não tem nenhuma discordância, até judicial, gente. Porque se serve de passagem para uma outra área, como que você vai fazer o cara só entrar e sair de helicóptero na casa dele? Então, isso daí muitas vezes acaba desenrolando. Existe algum processo judicial que pode complicar um pouquinho esse processo. Teria que estudar direitinho, tá? Mas não é qualquer coisa. A prefeitura ela pode fazer anistia, liberando qualquer irregularidade, tá? Aqui em Salvador ele falava assim, ó, fica permitida a aprovação de projetos num prazo de, normalmente tem um prazo de, porque a anistia ela não é vitalícia, né? Ela abre por um período, por um prazo de 180 dias, a contar da data da publicação da lei, fica autorizado a regularização de quaisquer de quaisquer imóveis, daí tem lá residencial, unifamiliar, multifamiliar, comércio e tal, independente das infrações legais que apresentem, tá? Infrações municipais que apresentem, tá? Desde que, falava assim, esse imóvel imóvel tenha sido construído até dezembro de 2010, por exemplo, tá?
A lei da anistia de São Paulo fala que era para regularização de imóveis até julho de 2014. Então, olha só que bacana isso daqui quando a gente fala de anistia. A lei da anistia, ela fala para a gente que é para regularizar imóveis que foram executados até 2014. E a prefeitura, ela dá um auto de conclusão de obras baseado nessa lei de anistia. E a lei da anistia atesta que era para os imóveis construídos até 2014. Ou seja, todos esses imóveis que estão chegando para eu fazer a CND em São Paulo, que foram regularizados por lei de anistia, olha que maravilha, como é tudo vinculado, a pessoa já está isenta de pagar o INSS, porque 2014 já é uma área decadente. Legal? Bom, eu quero ser sua aluna em breve, se Deus quiser, Gleice. Eu vou ficar muito feliz em ter sua participação. Fica de olho que agora, próximo mês em abril, aí certamente a gente tem que ter novidade. Eu cobro por metro quadrado projeto legal. Isso, tá? Que a gente estava falando. Se você faz projeto de construção, reforma, interiores, você trabalha com qualquer outro projeto, pelo amor de Deus, não cobre por metro quadrado, tá bom? Porque tem gente que paga para trabalhar porque, fulano aqui cobra mais ou menos tanto metro quadrado, então eu vou cobrar também. E a pessoa nem conhece os custos, tá? Inclusive, nosso treinamento também vai ter essa parte de precificação, tá? Onde eu vou mostrar um processo de regularização, gente, eu gasto muito menos do que a metade do tempo, do que um processo de construção, porque eu não tenho reuniões, não tenho definição de cliente, tá? Não tenho desenvolvimento de projeto, inclusive tem até um tempinho que eu não mexo com AutoCAD, tá? E aí assim, é muito mais rápido, prático, e se você cobra por demanda, você está deixando dinheiro na mesa, então cobra por metro quadrado. Aí, ó, mas esse valor já inclui a averbação no registro de imóveis? Não, não é não, tá? Eu cobrei esse processo lá de Barueri, que eu cobrei 7 e pouco, regularização na prefeitura, depois eu cobrei mais 1.900 para fazer a parte de Receita Federal, e aí parte de registro eu cobrei acho que R$500, alguma coisa assim, tá? Então, né, porque a gente já analisou, ali estava tudo direitinho, para a gente poder dar entrada. E, enfim, foi isso. É um trabalho que eu acho que foi bem legal aí. Se falar 8, praticamente 10 mil em um único trabalho que a gente pega. Esse cliente ele me trouxe 2 serviços, tá? Numa única sentada lá na mesa, né, lá na minha frente, o cliente veio e me trouxe. É um cliente muito bom, um cliente já recorrente. Então dá para ver que dá para ganhar bem sim com esse tipo de trabalho, legal? Vamos lá, sim, sou de São Paulo, legal. Aqui, ó, Gleice. Um dia, Gleice, você leva para fazer esse processo? Gente, R$8.000 em um dia, eu não sei para vocês, mas para mim parece ser muito bom. Eu não levo um dia para fazer os meus processos, eu levo mais, tá? Eu levo mais, só que como que eu faço? Já que é para falar, vamos abrir o jogo aqui. Eu não gasto tempo fazendo desenho, eu não gasto tempo fazendo memorial, não gasto tempo fazendo nem RRT mais. O que eu gasto tempo? Fazendo diagnóstico de regularização de imóveis. Esse é o meu trabalho. Eu faço diagnóstico, eu vendo diagnóstico e eu vendo depois para fazer a regularização. No meu diagnóstico, eu traço toda a estratégia do que eu vou precisar ou não fazer para resolver aquela questão. Passou daí, é operacional. Eu não tenho que ficar lambendo o desenho, eu não tenho que fazer mais nada disso, tá? Porém, eu vou ter que mandar para um desenhista, eu vou ter que fazer uma medição. Aí na medição, hoje mesmo eu medi uma casa. Então assim, a gente vai lá, vai fazer uma medição. Eu gosto de estar presente na medição, tá? Quando eu fiz estágio, a arquiteta que eu trabalhei, ela me mandava fazer medição, mandava o estagiário. Ok, você pode fazer? Pode, desde que você tenha confiança ali também para isso, tá? Igor, então você está falando que não confia? Não estou falando isso. Estou falando que eu vou fazer coisa que eu gosto de fazer, de lá, tirar medição, entender o que é o objeto que eu estou trabalhando, isso é muito importante. Eu vou mandar um projeto, imagina só, você está trabalhando às cegas se você não vai lá no imóvel do cliente. Aí você conhece, vai com o desenhista, tira a medida, o desenhista vai fazer o processo, você vai então fazer a conferência daquilo ali para você poder assinar. Afinal, é tua responsabilidade aquele serviço, tá? E aí, fazer aquilo que precisa ser feito por você. 8 mil por um dia, tá?
Gente, é uma conta absurda. Agora, também assim, inglês, vamos ser honestos aqui. Você pega um serviço desse todo dia, de segunda a sexta-feira, surge um novo serviço desse? Não, possivelmente não. Não sei qual que é a margem de giro, a margem de conversão da Gleice, né, de todos os clientes. Porém, aí que está a importância que eu falo da gente saber fazer uma captação, fazer um bom atendimento, saber técnicas ali de você poder fazer uma persuasão de uma forma ética, de uma forma íntegra, para você conseguir vender melhor o cliente. Existem técnicas de venda, gente. Desde que eu comecei a aplicar essas técnicas por cursos que eu fiz, enfim, minha margem de conversão aumentou muito. O que é margem de conversão? Chega a 10 clientes no seu escritório. Desses 10, quantos clientes fecham com você? Tá? Então isso deve tua margem de conversão. Aí, ó, lá tem uma tubulação de rede de esgoto, tá? Ok, rede de esgoto, mas essa rede de esgoto está dentro de uma área particular ou é uma área pública, tá? Isso daí tem que ver aqui, viu, Matos Oliveira Matos, tá? Então, assim, tem que ver, estudar, realmente eu falo, cada caso é um caso, não é à toa, tá? A gente tem que analisar direitinho, até porque fazer um negócio com responsabilidade, até mesmo para passar uma orientação para vocês correta. Vamos lá, Gleice, Igor, me tira uma dúvida. Tem um processo que inclusive entrou para mim hoje, foi o seguinte: o lote existe 4 casas. Será que é possível dar entrada na anistia? Me surgiu uma dúvida. Vamos lá. Vamos lá. 4 casas, tá? Vamos partir do princípio. Existe no registro, tá, de imóveis alguns princípios. E existe o princípio da unicidade, que quer dizer o quê? Cada matrícula corresponde a um único imóvel, tá? Cada matrícula corresponde a um único imóvel. Você pode ter um imóvel só, tá? Um lote só com 4 casas, sem problema nenhum, tá? Aí eu tenho 4 casas ali nesse lote e aí eu faço para alugar, ou eu moro numa, meu irmão mora noutra, meu pai mora noutra e um primo mora noutra, tá? Não tem problema nenhum. Você pode ter 4 casas e as 4 casas suas. Ou então você pode ter 4 casas que você fez ali para cada casa é de um dono. E aí você tem então um regime que a gente fala de condomínio. Condomínio ele é o uso comum, tá? Porém, se são 4 casas, você já tem ali um processo de um projeto multifamiliar. Inclusive, casa geminada, tem muita gente que peca nisso. Casa geminada é multifamiliar, por mais que você vai fazer um desdobro depois, tá? É multifamiliar, tá? E depois quando desdobrar, você vai ter cada área individualizada. Mas você tem 4 casas, é um multifamiliar. Vamos entender o seguinte, essas casas, elas são sobrepostas uma a outra, tá? Por que que isso daí é importante você perceber? Imagina só, você tem uma construção sobreposta, você está aqui em cima, e aí você olha para baixo e fala assim, bom, de quem que é esse pedaço de chão? Vocês deu para entender, casa de cima, casa de baixo e o chão aqui. Você fala, de quem que é esse pedaço de chão? Dos dois, porque tem aqui, tem esse de baixo, e aí o chão ele é dos dois. Quando você tem casas, vamos falar, imaginar que a casa é geminada ou uma casa separada da outra, você então consegue demarcar, fala assim, de quem que é esse chão aqui? Ah, esse chão aqui é meu, tá? E o que isso daí vai mudar? O que é área privativa e área comum, tá? Se você tem áreas privativas que é sua, com o seu acesso independente e tudo mais, é uma coisa. Se você tem áreas sobrepostas, tá? Ou então você tem a sua área de quintal, porém o acesso é por um corredor comum, tá? Então você tem área comum. Aí também a gente tem que avaliar caso a caso, ver como que é a entrada, conhecer né, a distribuição do imóvel, porque hoje a gente tem inclusive a questão do direito real de laje para você documentar, tá? Direito real de laje não é condomínio, tá, gente? Condomínio você tem o uso comum. Direito real de laje você tem a sobreposição, mas com acessos totalmente independentes. E aí, normal, pela anistia você vai fazer a regularização, única coisa que a regularização desse tipo de construção, né, quando multifamiliar e você for fazer o condomínio,
Você vai ter que fazer, além da prefeitura, receita e registro. Você tem que montar um processo que a gente também tem no nosso treinamento, a gente passa, eu mostro para vocês por cima, né? Eu repasso assim, praticamente documento por documento que compõe uma convenção, instituição de condomínio, tá? Porque para a gente ter conhecimento de como faz essa parte. Montou a convenção, precisa dos quadros técnicos, da BNT, e aí você vai, então, dar entrada com esse documento no registro de imóveis para fazer a separação de cada uma dessas unidades, que nem apartamento. Cada apartamento tem o seu documento, mas o terreno é um só. Como que funciona? Terreno é a matrícula mãe, abriram tantas outras matrículas quantos apartamentos tiverem e cada um vai ter o seu documento. Cada casa é um caso, tá, gente? Anistia certamente sai, tá? Porém, tem que avaliar os critérios da anistia, sai independente de ser multifamiliar ou não, mas você tem que reparar, entender direitinho qual que é a distribuição para você saber fazer uma correta orientação, tá? Outra coisa, quando consta na sede, tá? Sede é o cadastro do imóvel, tá? Da Prefeitura de São Paulo. Então você consegue pegar ali um histórico, né? Uma fichinha, sai uma tabelinha com um histórico lá de data, aí tem a metragem, o ano de início, o ano final da construção, é uma tabelinha, tá? Para os imóveis de São Paulo. Aí, outra coisa, quando consta no SED, uma área irregular de, por exemplo, 400 metros quadrados em 2021, mas a construção foi feita em 2008, preciso comprovar através do aerofoto solicitada na base? Tá, vamos lá. Tudo isso que a gente está falando aqui, Gleice, é lei municipal, tá? Não vale aí para as demais pessoas, tá? O que acontece? Você vai querer comprovar que ela foi feita lá, irregular, por exemplo, 400 em 2021, mas a construção foi feita em 2008. Mas se ela foi feita em 2000... Ah, tá, por conta de não ter sido feita em 2014... para você aproveitar a anistia? Certamente sim, tá? Você vai precisar. São Paulo tem essa planta aerofotogramétrica, tá? Para você fazer a solicitação, mas é um caso que a gente, tá? Eu tenho até como verificar, consultar aqui direitinho para te dar uma resposta. Como eu falei, tem um arquiteto, né? O arquiteto Durval, que é um parceiro meu aí de São Paulo, que acaba que em muitos casos eu acabo passando para ele porque ele simplesmente domina muita legislação de São Paulo, e São Paulo é bem grandinho, né? Tá? Então, então, assim, você tem que fazer essa comprovação. A Prefeitura de São Paulo aceita a comprovação através da planta aerofotogramétrica. Você tem que pegar lá na base a aerofotogrametria e tal. Já precisei desse serviço, né? Mas eu fiz a comprovação através disso. Para anistia eu tenho que verificar, tá, Gleice? Para ser 100% honesto. Tá? Aí, ó, a Gleice afirmando, isso mesmo, um dia, R$8.000 em um dia, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Aí, ó, mas terceirizo a medição. Aqui em São Paulo é lei do contorno, por isso pouco tempo eu levo. Legal, é lei do contorno, né? O projeto simplificado, Barueri, que eu fui hoje também era projeto simplificado, então é muito, muito mais rápido de você fazer. E ótimo. Ótimo, gente. Você está fazendo um processo simplificado e você está dando entrada e beleza. Quanto mais simples, melhor é para você poder né, fazer esse processo seu. Eu vou te confessar uma coisa, Gleice. É lei do contorno. Todo projeto que eu falo, quando a gente trabalha numa cidade diferente, a gente apanha um pouco, porque você tem que se acostumar com a característica, com a legislação municipal para você poder fazer a representação do projeto. São Paulo mesmo tem aquele projeto padrão, mas ele falava assim, o que era computável, não computável, como que você demarca, é aquele amarelo, era cinza, tinha as achuras, padrão, e muitas vezes a gente tem que parar o escritório para poder adequar. O primeiro é difícil, o segundo a gente já tira de letra para poder fazer, tá? Então, às vezes, mesmo projeto simplificado, quando você trabalha em outras cidades, acaba ficando um pouquinho mais chatinho, legal? É isso mesmo, que quem me dera, nem lembro mais o que estava falando aqui, ó. Lá é um condomínio, então condomínio você vai ter que fazer
aquilo que eu comentei, tá? Regulariza o imóvel, regularizou, Receita Federal, vamos voltar. Terreno é uma única matrícula, um único imóvel. Você vai ter um único, se fosse alvará de construção, um único habite-se, ou um único alvará de regularização, um só, para tudo. Você vai fazer uma única CND para tudo. Você vai fazer uma única averbação na matrícula. E aí, depois dessa única averbação na matrícula do imóvel, você vai fazer, né, gente, claro, da entrada junto, mas então você vai fazer a averbação, né, o registro da sua instituição de condomínio para poder individualizar as unidades, tá? Independente de ser um condomínio de casas ou um condomínio de apartamentos, é o mesmíssimo procedimento, tá? Condomínio edilício, que é o condomínio fechado com várias casas. Aí, ó, né, elas são horizontais, térreas, tá? E aí a gente vê, aqui, ó, quintal, mas teria que adequar a algum condomínio, né? Condomínio se tiver uso comum por algum corredor de acesso, ou então condomínio por sobreposição, tá? Se você tem uma casa, gente, se você tem uma casa, que nem assim, eu tenho alguns imóveis aqui em São Roque de locação, tá? Então, tenho umas casas ali, eu tenho 9 casas num único local. Tá? Ali eu não fiz regime de condomínio. Por quê? Por mais que seja tudo locado, as 9 casas são minhas. Tá? Então, eu não tenho o regime de condomínio. Por quê? Eu não tenho interesse em individualizar. Eu não tenho interesse em vender as casas individuais. Então, ali eu tenho um imóvel, né, um imóvel base, alguns lugares traz essa nomenclatura, que é um imóvel todo meu, eu não tenho uso comum, né? O imóvel, ele é de uma única propriedade, tá? E aí, ok, legal? Então, não seria essa figura do condomínio. Se eu quisesse desmembrar cada unidade, vou vender uma kitnet, então eu pego, separo, através da convenção de condomínio, registro, e aí, então, depois eu vendo, tá? E o condomínio, inclusive, traz responsabilidades, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Mas teria que se adequar a condomínio, né? Sim, tem que caracterizar condomínio, entendi. Faço convenção, mas fiquei na dúvida por ser anistia. Obrigada, show. Gente, anistia ela vai aceitar. Esse imóvel que eu falei lá das 9 casas que eu tenho, regularizei as casas através de anistia, tá? Porque passava do gabarito, enfim. Tá? Então, tenho lá a anistia, regularizei na prefeitura, belezinha, tá? Inclusive nessas casas eu não tenho área de lazer, que aqui pede São Roque, 6 metros quadrados para cada unidade autônoma, tá? 6 metros quadrados de área de lazer para cada unidade autônoma. Então ali eu tinha que ter quanto? 54, 9, 27, 26, 55, 54, 63, 70, 81 metros, fazendo continha aqui. 81 metros quadrados de área de lazer. Não tenho, tá? Não tenho. Mas aprovei pela anistia, já aprovou o projeto, beleza. No meu projeto de condomínio, ele é um projeto específico, tá? Porque você tem que descrever todas as unidades autônomas e as áreas comuns, inclusive você vai descrever os acessos, você tem toda uma característica específica de um projeto de condomínio, que ele é diferente do que o projeto que você regulariza uma casa ali unifamiliar, tá? E aí você vai então fazer essa convenção para poder registrar individualmente. Passou pela prefeitura, beleza, toda a regra de área de lazer, a regra de mínimo de vaga de garagem, tá? Todas aquelas regras que você tem, aprovou. Aí você vai regularizar a receita e registro só. Legal? E aí você vai ter um imóvel direitinho. Nesse caso, minha cliente também não tem interesse, é de um único dono mesmo. Então, se o cliente não tem interesse, é de um único dono, não vai vender. Agora, se de repente você quer vender o serviço ali para cliente, você fala, olha cliente, por mais que você não queira vender hoje, tá? Se daqui 10 anos você mudar de ideia, quiser vender e tal, você a oportunidade de fazer agora, tá? Porque pela Lei 4591, tá? A Lei 4591, que ano que ela é? 64? Lei 4591 de 64, isso, chutei bem. Tá?
tá? Às vezes a gente confunde aqui com as datas, que é muita lei. Lei 4591, que é a lei que ele fala da Convenção de Condomínio. Tá? Ela fala que é crime contra a economia popular você alienar, vender, enfim, prometer vender, afirmação falsa sobre condomínio e tal, crime contra a economia popular. Tá? Então tem que prestar atenção nisso para não entrar numa encrenca. Ah, Igor, é crime? É crime. Vamos ver aqui, ó. Vou entrar aqui na lei só para ler para vocês. Aqui, ó, dei um Ctrl F. Deixa eu mostrar aqui, que eu sempre gosto de mostrar, porque eu falar é uma coisa, né? Mas aí, ó, não repara a bagunça não, que gente. Eu sou gente igual todo mundo que está aqui, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Lei 4591 de dezembro de 64. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, Ctrl F. Aí, ó, apareceu a minha aqui em cima. Vamos lá, crime. E olha só que eu... Vamos lá ver se o Igor chutou errado. É crime contra a economia popular promover incorporação, fazendo em proposta, prospecto, contrato, comunicação pública, afirmação falsa sobre construção de condomínio. Alienação de fração ideal, ou seja, vou vender pedaço do terreno sobre a construção da edificação. Eu não posso vender pedaço. Por quê? Porque é crime. E se é crime, olha o que ele fala aqui, ó. Cana de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes maior salário mínimo vigente no país. E olha só que bacana que continua aqui, ó. Incorrem a mesma pena. O incorporador, o corretor, construtor individual, tal. Vai passando tudo aqui, ó. É corretora que em proposta, contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação a público, ou aos condôminos, candidatos, subscritores das unidades, fizerem afirmação falsa sobre a constituição de condomínio. Cara, o incorporador, o corretor, você que é corretor, está vendendo apartamento sem estar matriculado, ó você aqui, ó, na reclusão de 1 a 4 anos, tá? Só que tem uma outra coisa, ele fala aqui pra gente, deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó, aí, ó, paralisar, multa de 5, os casos relativos, tá, vamos só ver aqui. Negociar, omitir, vetado, enfim, os julgamentos, contravenções alternativas popular, multa 50, aí, ó, multa de 5 a 50 vezes, enfim, tá, é isso. Para voltar aqui, eu falo até o seguinte, gente. Eu chego no banco, vou lá no banco aqui no centro da cidade, eu chego lá, grito, é um assalto, a polícia vem e me prende. E aí eu falo o seguinte, polícia, eu não sabia que era crime roubar banco, eu não sabia que era errado. Vai adiantar alguma coisa? Você acha que vai resolver alguma coisa eu falar que eu não conhecia a lei, que eu não podia roubar? Não. Vai adiantar você falar que você não sabia que era crime você vender uma fração ideal de uma área para a pessoa e tal? Não vai adiantar. Você cometeu o crime, o desconhecimento não é álibi para ninguém, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. E outra, a gente tem que usar sim esses argumentos, porque a gente está agindo eticamente, você não está inventando nada para o cliente, você, pelo contrário, você está curando uma dor que o cliente nem sabe que ele vai poder sentir lá na frente. Então, se a sua cliente fala assim, mas eu não tenho interesse mesmo, pega essa lei aqui e fala para ela, deixa eu te mostrar aqui, ó. Entra, ó, é crime você vender uma fração ideal. Então, ô cliente, você quer regularizar? Agora é a hora, porque tem 10 anos que não abre anistia aqui na cidade, e se você não quiser regularizar, porque a encrenca toda é você regularizar na prefeitura. Regularizou na prefeitura? Beleza. Aí depois a gente vai ver como que vai ficar essa distribuição de áreas, que você vai especificar no quadro técnico, lá na sua instituição de condomínio, o que é vaga de garagem, é demarcado ou não é, para qual unidade que vai, enfim, e aí começa a fazer todas essas descrições em um segundo momento. Legal, gente? Tá? Eu acho que deu para a gente falar um pouquinho aqui de anistia. Não é para tudo, não é para toda a cidade. Você tem que verificar local por local. É um negócio ruim, mas é bom porque é ruim, porque é um tapa na cara de quem faz certo. É bom porque chove esse trabalho. Você aproveitando, sabe que tem anistia aí na sua cidade, cidade vizinha, cidade que você trabalha.
cai matando de marketing em cima disso, disciplina cliente. Não vai lá escrever no muro, tiro a Bitse. Gente, quem que quer a Bitse? Ninguém quer a Bitse de casa. Um ou outro quer, tá? A pessoa quer o quê? A pessoa não quer pagar IPTU em forma de multa, a pessoa não quer ter um imóvel irregular, a pessoa não quer deixar de vender a casa dela porque não tem documento. O cliente, ele quer é isso. E aí você tem que trabalhar nesses desejos, necessidades e medos do cliente também. Legal? Então é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre anistia, isso, tá? Eu não estou scriptando o material, eu estou fazendo um download aqui da minha cabeça das coisas que a gente vivencia no escritório, mas anistia, por mais que São Roque já tenha lá desde 2014, tem 8 anos que não abre anistia, é muito importante, ele é um assunto muito recorrente no escritório, porque a gente que trabalha com regularização, a gente então subentende-se que são imóveis que a pessoa fez de qualquer jeito, ou fez sem planta, ou deu qualquer enrosco no meio do processo, então a gente se depara assim com muitas situações irregulares. E aí, legal, eu tenho lá aquela minha listinha, gente, dica de ouro, não dispense cliente, fala, não dá, deixa pra lá, tá? Porque vai lá, dá uma atenção pro cliente, mas eu fico sem graça de cobrar consulta se não dá. Vai de você, tá? Eu acho que você está levando conhecimento técnico para o cliente e não dá, não é culpa tua. Você não gastou o seu tempo, gasolina, tal. Vai lá, cobra do cliente, faz trabalho, passa um relatório, passa por escrito para o cliente o que pode, o que não pode. Se pudesse, quanto que ele gastaria? Ou então fala, né? Qual que é a situação do diagnóstico? Qual que é como que você cura a dor? Olha, para curar a dor, você pode ou demolir, ou então esperar ser uma anistia. O cliente decide. Vai que, acho que nunca aconteceu comigo. Uma vez, o cliente tirou um telhado que estava em lugar errado. Então, assim, o cliente pode ter a opção também de falar, tá no lugar errado, então, eu vou tirar esse telhado dali, que eu não sabia que não podia, tá errado, preciso regularizar, então vou optar por tirar. Ou então, se o cliente fala assim, não compensa eu demolir. Gente, o que você pode fazer é isso, ou então espera ser uma anistia. Como que é seu diagnóstico quando se fala de demolir? Olha, você tem que demolir essa parte aqui. Você vai demarcar num projeto para o cliente, lá naquele seu perímetro, pelo menos que você tira num primeiro momento. Você fala para o cliente, olha cliente, essa área aqui, tá vendo essa mancha de tanto? Essa área aqui ela está irregular, tá? Você teria que demolir e aí para fazer a demolição você então consegue fazer essa regularização. Legal? Existem outros jeitos, Igor, da gente fazer uma regularização? Eu acho que vai muito de caso a caso. Algumas pessoas até me criticam por expor aqui não é jeitinho, eu acho. É trabalhar dentro da legalidade, tá? Saber as brechas que a lei tem para você conseguir documentar. E aí eu vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Legal? O cliente tem uma construção irregular. Olha só, o cliente tem uma construção que invade o recuo. Só que o cliente, ele quer ampliar a casa dele, ele precisa ampliar e o cara ele quer fazer as coisas certinho. O que você vai ter que fazer? Você vai informar para a prefeitura que você vai ter que adequar aquela situação existente para uma situação pretendida. E a prefeitura sempre vai analisar essa situação pretendida como resultado final. Agora, para a prefeitura te autorizar uma demolição, ela tem que cadastrar essas construções irregulares. E como que ela cadastra uma construção irregular? Como que ela cadastra uma construção, como que ela autoriza demolir se não tem cadastrado? Final, se eu tenho lá 100 metros, eu vou tirar 20, eu não posso falar que eu tenho 80, final e 80 estou tirando 20. Estou tirando 20 de onde? Então quer dizer que era 100 antes. Então muitas vezes, aí para o bom entendedor, meia palavra basta, então você já consegue fazer uma jogada dentro da legalidade, tá gente? De você regularizar um imóvel, mesmo que está invadindo algum recuo, alguma situação assim. Fazendo o negócio, cada caso é um caso, fazendo com responsabilidade. Não vai gostar mais do cliente do que gostar de você, assumir bucha de cliente para pegar um serviço ali, para pagar uma conta ali no final do mês, pagar um cartão de crédito. Gente, respira,
é bucha, fala para o cliente, dispensa cliente. Gente, é maravilhoso você dispensar cliente. Vocês não sabem que bênção que é você dizer não, tá? Teve uma boa parte da minha vida que eu tinha muita dificuldade de dizer não. É libertador, tá? Por quê? Porque outros clientes melhores virão, tá? Então, é isso. Legal, gente. Até me abri aqui um pouquinho com vocês, expus o meu ponto de vista, mas é isso. Gente, então, pelo que eu me recordo agora, se eu ficar aqui, alguma coisa surge. Mas acho que tá válido, né? Material de anistia hoje. Então, live toda quarta-feira, todo sábado. Em breve a gente vai ter novidade no nosso treinamento do curso de regularização de imóveis. Eu falo 10K com regularização de imóveis. A gente já viu aqui um testemunho de uma pessoa, não é aluna minha ainda, mas tem interesse. Um único processo que ela falou que leva um dia para fazer, ela faturou R$8.000, tá? Eu acho que isso daí é um valor bem legal. Eu não levo um dia para fazer os meus processos, tá? Porém, a gente tem resultados bem superiores. Um processo só que a gente pega muitas vezes supera esses 10K, tá? E outra, já que estamos falando aqui, vamos lá. Muito tempo que eu não viro noite fazendo um projeto. Estou virando noite fazendo umas outras coisas minhas. Mas ficar fazendo um projeto, depender de aprovação de cliente, marido brigando com a esposa brigando com o marido porque um cara quer uma coisa, a mulher quer outra. Isso daí não existe mais na minha vida. Regularização é prático, rápido, objetivo, e se não está sendo assim, alguma coisa de errado você está fazendo. E aí sim você precisa de fazer nosso treinamento. Legal, gente? Então, obrigado pela companhia na noite de hoje. Fiquem com Deus. Até sabadão. Tchau, tchau.